Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro Aragão. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Queridos, vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Ok? Todos acharam? Vamos lá, queridos. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite, nos ajude. Que tu tenhas, meu Senhor, para conosco bondade e misericórdia. Que tu ouças a nossa oração e fales ao nosso coração, Senhor, e nos transformes pelo poder do teu Espírito Santo. Que a tua graça, Senhor, esteja presente na nossa vida hoje. Que a tua graça, meu Senhor, se faça real na nossa vida hoje. E que nesta noite, Espírito de Deus, tu estejas aqui entre nós, nos ensinando, estejas aqui entre nós, refazendo a nossa vida e nos conduzindo, meu Senhor, em tudo, conforme a tua soberana vontade. Ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós já estivemos meditando aqui nos primeiros versículos, até o versículo 2, só não meditamos ainda no versículo 3. Aí você pode dizer, pastor, mas é só uma saudação, não tem nada para meditar aqui. Tem sim, queridos. Temos pela seguinte razão, porque infelizmente nós crentes brigamos por tudo, até por causa de uma saudação. Já teve gente fazendo briga, dividindo a igreja, quase se matando por causa de uma saudação. É até irônico, né? Porque as saudações na Bíblia deveriam ser expressões de paz, de alegria, de amor, expressões do nosso relacionamento e comunhão com Deus, mas muitas vezes essas expressões de saudação entre nós se tornam uma expressão das carnalidades que há entre nós. Porque, amados, eu não sei qual a sua experiência denominacional, mas às vezes a gente passa por situações bem complicadas. Pastores brigando, discutindo na internet, falando mal do outro, em reuniões, porque, não, o certo é graça e paz. O outro diz, não, é a paz do Senhor. O outro diz, é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já ouviram discussões assim? Já? São conhecedores desses fatos? Às vezes eu falo algumas coisas e eu não sei se foi a minha caminhada eclesiástica que me levou ao conhecimento de algumas coisas infelizmente negativas assim, e talvez a sua caminhada seja diferente, mas eu acho que infelizmente isso é muito comum na igreja, né? Amados, olhe, nós brigamos, nós somos tão carnais
que nós conseguimos transformar as coisas espirituais em pretexto para a carnalidade. Eu tenho que matar um irmão porque ele não usa a mesma saudação que eu, entendeu? Eu distrato o irmão, não cumprimento, não retribuo, porque ele não saúda como eu saúdo. E a pronúncia certa é essa, viu, irmãos? Que eu já vi irmãos, diz assim, eu saldo os irmãos. Irmão, saldo é aquilo que sobra, depois você faz as contas, tá certo? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Você não sauda os irmãos não, tá? Você saúda os irmãos. Pois bem, então, queridos, olha, agora aconteceu, por exemplo, em alguns contextos denominacionais, e algumas posturas que são supostas interpretações bíblicas, que quase sempre são tendenciosas, porque estão mais procurando uma defesa denominacional do que uma defesa do evangelho, aí acaba transformando nessas brigas. Então, a denominação tal brigou com a outra denominação, aí porque aquela denominação lá inimiga usava uma forma de saudação, então eles agora, aquela do diabo. A correta é a nossa. Esse tipo de coisa, queridos, como é que pode acontecer? Nós estamos usando as coisas de Deus como pretexto para se comportar como se comportam os seguidores do diabo. Amados, pelo amor de Deus, isso é muito estranho. E o pior que são os pastores que estimulam esses comportamentos. Você chega e diz, ô irmão, boa noite. Não é mais crente, não? Porque se não disser a paz do Senhor, então não é de Deus. Mas eu vejo tanta gente dando a paz do Senhor, quando não tem paz nenhuma para dar, não lhe transmite nenhuma paz, que era melhor dizer uma boa noite. Entendeu? É igual a palavra irmão, que a gente hoje usou de uma forma tão banal, mas olha, tem casos que não dá para você nem chamar de irmão. Como é que está, meu amigo? Cidadão, né? Tem casos que a gente tem que apelar para o mais baixo nível de relação. Então, de que adianta uma formalidade estética se não tem nenhuma ética por trás disso e muito menos espiritualidade? Então, meus amados, a gente santifica certas coisas quando, na verdade, nós é que deveríamos ser a coisa santificada e não a coisa que a gente santifica. Porque, meus amados, se você não é santificado, nada do que você faça é santo. E eu acho que a igreja ainda não entendeu isso. A igreja quer ter posturas supostamente santas quando não é uma igreja santa. O irmão quer ter posturas supostamente santas quando ele não é santo. Sabe como é que se chama isso? Religiosidade. E sabe como Jesus chama esse tipo de religiosidade? De hipocrisia. E pessoas assim ele chama de sepulcro caiado. Porque por fora são bem bonitinhos, pintadinhos, branquinhos, mas por dentro estão cheios de podridão. Então nós temos que sair disso, queridos. Nós temos que nos libertar disso. Graças a Deus, essa igreja tem sido bem orientada. Eu não vejo entre nós essas neuroses. Até porque, quando eu cumprimento vocês aqui, eu digo boa noite. Tem dias que eu digo a paz do Senhor. Eu ainda não me acostumei com essa expressão graça e paz, apesar dela ser bíblica. Não sei se é porque algumas pessoas que eu conheci que usam essa expressão graça e paz para cumprimentar as pessoas não tem nada de bíblico. Então eu, assim, de certo modo, travei com isso aqui. E às vezes eu vejo um religiosismo que não tem nenhum conteúdo. Então, às vezes a gente rejeita certas expressões porque elas acabam sendo uma declaração de hipocrisia. E se é isso aí, eu prefiro não participar disso aí. Entendeu? Mas, meus amados, olha, nós temos que sair dos rótulos e das nomenclaturas e começarmos a tratar da essência da nossa vida. Essência. Não é forma, é essência.
Não interessa se você é redondinho, se você é quadrado, se você é triangular. A questão é, o que tem dentro de você? Tem Deus dentro de você? Se tem Deus dentro de você, isso vai passar, isso vai ser transmitido. Quando você diz paz do Senhor, quando você diz graça e paz, quando você diz boa noite, seja o que for que você fale, essa graça e essa paz de Deus vai passar para quem você cumprimentar ou com quem você se relaciona. E se você não tiver Deus no seu interior, não faz diferença nenhuma o seu palavreado. Ele vai ser vão. Entenderam, queridos? Porque formalidade não traz necessariamente, aliás, talvez não traga de jeito nenhum espiritualidade. Tá certo? Jesus não tinha formalidade religiosa, mas não havia ninguém tão espiritual e jamais mais espiritual do que ele. Me diga uma coisa. Pronto, Paulo cumprimenta aqui os irmãos com graça e paz. Paz e graça. Agora, quantas vezes Jesus saudou os irmãos, os apóstolos, os discípulos com expressões assim? Quantas vezes Jesus disse, a paz do Senhor, irmãos? Aconteceu em alguns momentos depois da morte dele, que ele apareceu aos discípulos, ele disse que a paz de Deus esteja com vocês. Mas ele não disse a paz do Senhor. Então nós não podemos dizer que a paz do Senhor é a expressão mais santa de cumprimentar, a forma mais santa de cumprimentar um irmão. Na verdade, queridos, segundo a Bíblia, ela lhe deixa livre para cumprimentar os irmãos como, do jeito que você bem entender. Tá bem? Contanto que você não chegue com paz e amor, porque isso aí isso é do movimento hippie. Isso aqui, paz e amor, significava muita droga e muito sexo. Paz e amor para eles era isso. Tem nada a ver com a paz de Deus. Mas fora isso, queridos, e aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, irmão. Jóia? E aí, cara? Qual o problema disso? Isso compromete a espiritualidade? Não. Compromete a santidade de alguém? Não. Mas se disser a paz do Senhor, amém. Agora, o importante não é que expressão você vai usar, mas o que é que você vai expressar. E que vem de dentro de você. Entendeu? Porque mesmo que você não diga nada, se você olha para uma pessoa e você transmite Deus e a paz de Deus, isso equivale. Entendeu? Isso equivale. Irmãos, lembrei agora, acredito que o Senhor está me trazendo isso à memória. Para mim, inclusive, há um momento também na Bíblia que também quero mencionar. Há um momento marcante na minha vida. Foi um dia, até hoje, como disse Paulo, eu não sei se foi sonho, ou foi visão, ou foi arrebatamento. Eu estava no Paraná, nem foi em casa. Eu cheguei no local onde eu estava hospedado, depois de um culto preciosíssimo. E aí, deitei, fiquei pensando como foi o culto, sentindo a presença de Deus, que ainda estava ali de uma forma muito especial, assim como tinha sido durante o culto. E aí, adormeci. Quando adormeci, tive um sonho. Nesse sonho eu estava num local maravilhoso. Eu sei que era algum canto no céu. E havia uma multidão. Só que eu estava num local que era reservado. Era como se eu estivesse numa torre de um prédio. E do lado de fora do prédio, existia uma multidão do lado de fora. Vocês se lembram quando o Papa esteve aqui, não me lembro em que ano, que fizeram o Papa Móvel. Lembram? Foi tipo um veículo totalmente aberto e o Papa estava ali em pé, se deslocava para todo mundo poder vê-lo e honrá-lo e etc. Pronto. Naquele momento, no sonho, eu vi aquela multidão, que, como eu disse, até hoje eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão, se foi um arrebatamento.
E eu vi aquela multidão, eu olhando para fora, e aí Jesus vinha em algo que a única associação humana que eu posso fazer é com o Papa móvel. Porque ele se deslocava em cima de uma plataforma flutuante, se deslocava, aquela multidão toda glorificando, aplaudindo, e eu do lado de dentro daquele prédio, pela janela, eu fiquei olhando. Aí ele passava direto, ele não disse nada, não falou nada. Só enquanto ia se deslocando, ele foi virando o rosto e olhou para mim, que eu estava lá dentro, naquela janelazinha, olhando para ele do lado de fora. Aí ele só olhou para mim. Para mim isso marcou minha vida. Aquele olhar do Senhor. Só o olhar. Meus amados, é isso que nós precisamos ter. Só um olhar que faça diferença na vida das pessoas. Você talvez possa dizer, olhar isso não vale nada. Vale sim, queridos. Quantos de nós talvez tenhamos um momento da nossa vida destruído por causa de um olhar de alguém? Ou um momento da nossa vida reconstruído, restaurado, por causa de um olhar de alguém? Eu estou agora lembrando assim, não sei se é Deus ou é a minha memória, mas está vindo à mente assim, vários momentos na minha vida, não foi uma nem duas vezes, que um olhar mudou minha história. Um olhar. Vou mencionar uma situação bíblica. Pedro havia traído o Senhor, mas ao mesmo tempo estava seguindo o Senhor às escondidas, de longe. Ele entrou no pátio onde Jesus estava sendo julgado, e aí Jesus já tinha prevenido a ele, ele não se importou com a prevenção de Cristo, com um aviso de cuidado, de vigia, e ele pisou na bola, negou ao Senhor. O galo cantou e Pedro negou a Jesus 3 vezes. Que esse texto muita gente não sabe ler direito. Muita gente lê o texto assim: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Porque não sabe botar a pontuação no lugar certo. Não é isso que diz ali. O que diz é: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ou seja, o galo cantou. Então o galo cantou depois dele negar 3 vezes. Tá bem? Não foi o galo que cantou 3 vezes. Foi Pedro que negou o Senhor 3 vezes antes do galo cantar. O galo só cantou uma vez. Mas é motivo de briga. Quantas vezes o galo cantou ou não cantou? Pense na profundidade teológica dessa discussão. Então, queridos, diz a palavra do Senhor, Lucas, ele dá uma atenção especial a esse momento. Porque ele diz que no momento que o galo canta, Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta, e diz a Bíblia que o Senhor olhou para Pedro. E eu imagino que olhar. Eu não sei como foi aquele olhar. Eu fico imaginando, fazendo suposições, porque a Bíblia não interpreta essas ações, mas eu imagino, uma coisa eu sei, aquele olhar, por um lado, estraçalhou Pedro, por outro lado, levou Pedro a tomar uma decisão na vida. Foi tipo, tu te resolve, decide o que tu quer, decide que negócio tu tens comigo. Eu estou agora interpretando o olhar do Senhor, de certo modo. Foi mais ou menos, eu sei que negócio eu tenho contigo. Eu sei o preço que eu vou pagar por ti agora. E tu? Que preço tu estás disposto a pagar por mim? Jesus olhou. Não disse nada, nem dava para falar, estavam distantes uns dos outros. Mas Lucas diz, e Jesus olhou para Pedro. Rapaz, eu fico imaginando uma olhada de Jesus. Tem gente que dá uma olhada para a gente e a gente desmonta, né? Tu imagina Jesus olhando para a gente.
aqueles olhos são muito profundos, né? Não é todo mundo que consegue olhar nos olhos do Senhor, não. E aí, meus amados, o que eu estou falando? O que isso tem a ver com a questão de como cumprimentamos o irmão? A questão não é a formalidade ou a forma do cumprimento, mas o que você transmite quando cumprimenta o seu irmão? O que você repassa quando chega perto das pessoas? Quando você fala com as pessoas ou quando nem fala, apenas olha ou tem contato com elas? O que você passa? Porque, queridos, um olhar passa muita coisa. Muita coisa. Não é pouca coisa. Então, queridos, olha, a questão no cumprimento do seu irmão não é o que você diz, é o que você repassa. O que você transmite para ele? O que você leva para ele? Não adianta dizer a paz do Senhor se ele não recebe paz. Não adianta dizer graça e paz se sua vida com Deus não tem graça nenhuma. É uma desgraça, na verdade. Amados, nós temos que reformular essa nossa espiritualidade, porque ela está mais para a religiosidade e não para a espiritualidade verdadeira. Entenderam? Eu estava falando sobre como o olhar pode mudar a vida da gente. Eu lembro quando eu, adolescente, e a gente faz uma besteira atrás da outra e ainda se considera herói. Então, as nossas bravatas não são bravuras, né? Bravuras é outra coisa. As bravatas, e naquela época era o seguinte: o trocador ficava atrás, hoje nem trocador não tem mais nos ônibus, né? O trocador ficava ali atrás, então o negócio era a gente pegar o ônibus e ficava aquela turminha. O trocador, por experiência própria, e o motorista já sabia o que ia dar. Aí ficava tudo ali, brincando, rindo. Aí, queridos, nessa brincadeirinha, o que estávamos esperando? Que o ônibus parasse, abrisse a porta, para a gente ter a alegria de assaltar o ônibus descendo por trás. É um roubo, não é não? Um roubo. Mas para nós era uma diversão. Aí quando abria a porta, que alguém tentava subir, não conseguia. Eu ainda me lembro do barulho que fazia, a velocidade com que a gente descia aqueles 3 degraus do ônibus. Corria, atravessava, não tinha um pingo de responsabilidade. Que numa brincadeira daquela poderia ser atropelado, né? Atravessava logo a pista, porque de vez em quando tinha uns motoristas, o trocador doido que saía atrás. Aí a gente atravessava a pista e saía correndo. Pense na alegria, a adrenalina. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Essa era a diversão, né? Dos meninos da nossa época, né? Mas aquilo era uma diversão. E eu fiz isso, estava no meio. Ótimo, todo mundo sorrindo. Quando eu atravesso a rua, rapaz, um vizinho, o cara vinha bem na minha direção. Eu sorridente, olhando para trás, curtindo a aventura. Dei de cara com o vizinho. Ele não disse nada. Quando eu olhei, ele só fez assim, só um olhar. Foi só os olhos dele, irmãos, até hoje eu não esqueço daqueles olhos. Ele só olhou nos meus olhos. Foi a última vez, nunca mais. Nunca mais. Um olhar faz tanta diferença. Às vezes eu fico pensando na igreja, quando as pessoas chegam aqui, os visitantes chegam aqui. O que elas recebem? Não adianta você dizer, Pai do Senhor, irmão. E nem olha nos olhos da pessoa. Irmãos, olha, honestamente, irmãos, eu não sou desse tempo. Às vezes eu digo para o Senhor, Senhor, eu não sou desse mundo. Que a Bíblia já diz isso, não somos mesmo, né? Às vezes eu digo, Senhor, eu não tenho nada com isso. É hora de ir embora. A gente chega num restaurante, o caixa não olha para você. Você fica assim, você diz, o que foi que eu fiz?
Parece que as pessoas lhe odeiam do nada. Você chega, tem uma mesa ali, a pessoa está sentada, só uma, tem 6 lugares na mesa, aí você olha para a pessoa esperando que ela olhe para você. Eu estou falando de mim, porque eu fui educado, graças a Deus, com todas essas pisadinhas de bola de criança, mas meu pai me educou. Eu sei que a mesa é do restaurante, não é minha casa, mas eu tenho respeito por quem chegou primeiro, já está sentado ali. Então, quando eu chego para botar o meu prato, eu olho para a pessoa esperando que ela olhe para mim, para eu poder dizer, dá licença, boa tarde, posso sentar aqui? Porque quando olha para você é com ódio. Ou então, como a irmã está mencionando, nem olha para você porque estão no celular. Você não existe. Você já sentiu a sensação de alguém que se comporta como se você não existisse? Já sentiram? Isso é legal, estou dizendo legal, entre aspas, quando acontece dentro de casa, marido e mulher. A gente usa essa arma destruidora, tremendamente destruidora. O marido briga com a mulher, aí o que ele faz? Assim como essa sociedade, aquilo que ele não gosta, aperta um botão, muda o canal. Aperta um botão, apaga. Né? Aperta um botão, elimina. Então a gente faz isso com as pessoas também. Aquele outro que às vezes está até assim, já triste com a situação, quer se reconciliar, aí chega assim, passa por perto, aí vira a cara. Isso é na sociedade toda, queridos. Quando não trata você com indiferença, trata você com ódio. Eu não é verdade? Ou é só eu que sou meio fora do tempo, ou super sensível? E é não só em restaurante, em qualquer canto. Não é isso que acontece? Agora, meus amados, eu entendo que isso aconteça no mundo. Mas eu não entendo por que isso acontece na igreja. Se a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, isso também tem que ser mudado. Por que você senta num culto ao lado do seu irmão e passa o louvor todinho cantando, ouvindo a pregação, mas continua agindo como se a pessoa do seu lado não existisse? Vocês pelo menos olharam aí para a pessoa do seu lado já? Olharam? Hein? Olha, queridos, há pesquisas que dizem que as pessoas, quando vêm para uma igreja, elas ficam por causa dos irmãos, só depois que elas vão permanecer por causa de Cristo. Depois que ela se sente bem acolhida pelos irmãos, aí ela começa a acreditar que Cristo também tem algum interesse na vida dela. Mas quando os irmãos se comportam como se não tivesse, aquela vida não vale nada para mim, aquela pessoa não consegue acreditar que a vida dela tenha valor para Cristo. Você é o embaixador de Cristo. Paulo lhe chama assim, embaixador de Cristo. É aquela pessoa que representa Cristo e que vai levar Cristo e vai receber os outros para Cristo. Você é essa pessoa? Ou você é esse crente traumatizado, travado, que passa mais doença do que saúde, passa mais conflito do que paz? E se você não tem paz para repassar, de que adianta você dizer a paz do Senhor? Não funciona. Eu sei disso, eu sinto isso, qualquer ser humano normal vai sentir isso, mas nós não podemos desistir por causa disso. Nós não podemos apagar porque o mundo está em trevas. Nós não podemos deixar de ser como o Senhor porque tem gente na igreja que não é como o Senhor. Se nós desistirmos de fazer o certo, quem irá ensinar o certo? Qual modelo que essas pessoas que vivem errado vão ter? Esse é o grande problema da sociedade atual. Os ruins estão muito presentes e os bons estão desistindo ou com vergonha de serem bons. Entendeu? Aí fechou a cara comigo.
também nem ligo mais, não dou mais bola. Até quando vamos pagar o mal com o mal? Continue fazendo e faça por causa do Senhor. Independente de como a outra pessoa vai reagir, um dia ela vai prestar contas diante de Deus. Queridos, um dia nós vamos prestar conta dos sorrisos de paz que não demos. Vamos prestar conta dos sorrisos de ódio que demos. Dos olhares fulminantes que destruíram as pessoas por dentro. Porque nós falamos de uma paz que não temos. E nós não podemos continuar sem tê-la. Porque mesmo aqueles que não têm, não são inocentes. Porque nós temos uma fonte onde buscar tudo isso. No Senhor. No Senhor. E amados, a nossa sociedade está destruída, mas a igreja não pode seguir o caminho da sociedade. Eu fico impressionado quando o Senhor fala sobre Noé. Diz que da geração dele, ele era um homem, era justo e temente a Deus. E que ele sofria com os pecados da sua geração, com os pecados do povo. Algumas pessoas não sofrem com isso, porque elas estão do mesmo jeito que o mundo. O mundo não as rejeita porque elas são iguais aos do mundo. Mas, queridos, não é opção, é nossa obrigação sermos diferentes. Que igreja é essa? Paulo usa essa expressão em uma das suas epístolas, que infelizmente, queridos, o aroma que nós transmitimos não é o aroma de Cristo, não é o perfume de Cristo, não é o perfume de vida. Ainda muitos de nós estamos dentro das igrejas transmitindo um perfume de morte que as pessoas sentem de longe, até no olhar. E aí tem irmãos que você chega reclamando, pastor, o irmão passou por mim e me deu um olhar. Eu disse, graças a Deus, querido, que ficou só no olhar. Porque se ele tivesse aberto a boca, aí que a desgraça era feia. Infelizmente, isso é verdade. É ou não é? Agora, eu sempre gosto de botar os pingos nos is. Vocês estão muito bonitinhos, lindo vocês. É verdade. Meu pastor, concordo com o senhor. Esses irmãos realmente. Mas, e você? Quase sempre quando estamos meditando, ouvindo uma pregação, esquecemos da recomendação de Paulo. Quando muito a gente se lembra dela no dia da ceia. Quando muito? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas, infelizmente, nós sempre achamos que a pregação é para o irmão. Às vezes nós nem percebemos que nós estamos pior do que o irmão que nós criticamos ou que nós condenamos. Entendeu? Então, meus amados, olha, nós temos que ser, nós temos que nos tornarmos um novo tipo de igreja. Ou então, nós temos que voltar a ser como a velha igreja. A igreja de Cristo da época dos apóstolos. Porque a Bíblia, própria Bíblia, o Espírito Santo inspira o autor sagrado e diz: havia amor, comunhão, alegria, paz entre os irmãos. Se hoje fôssemos escrever o livro de Atos da igreja de hoje, será que daria para escrever alguns textos e toda a igreja do Senhor, como tem Atos, caía na graça? Muitos eram acrescentados todos os dias, havia paz, havia comunhão, havia meditação na palavra. Será que daria para escrever esse tipo de atos? Os nossos atos hoje, como seriam escritos ou descritos? Vocês estão vendo como a briga não tem que ser qual a saudação que usamos ou vamos usar? Irmãos, é muito difícil. De que adianta você dar a paz do Senhor se você não tem a paz do Senhor? O Senhor, quando manda os apóstolos visitarem algumas cidades, ele diz: vão, entrem na cidade,
Procurem lá uma casa de paz, um homem de paz. Entrem e saúde a eles, dizendo assim, que a paz esteja com vocês. Se ali houver paz, ali ficará a paz. Se não houver paz, voltará para vocês. Mas saiam daquela cidade, daquele lugar, e sacudam até o pó da chinela de vocês. Porque eu digo a vocês que no juízo final, haverá mais severidade no julgamento daquela cidade do que para com Sodoma e Gomorra. Você entendeu a seriedade de uma igreja que não tem paz para dar e também não está apta para receber paz de Deus? Porque ela está fechada para a paz de Deus. E não adianta cumprimentar com a paz do Senhor, graça e paz. Por mais espiritual que seja, eu estou mencionando essas duas saudações, mas qualquer que seja outra, por mais espiritual que seja, a questão não é o que você diz. A questão é o que você expressa, o que você transmite, o que está dentro de você. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas a nossa boca mente tanto. E o nosso coração é tão enganoso que às vezes a gente fala de uma paz que a gente até pensa que tem e não tem. Sabe, o melhor teste para a gente saber quem somos e o que temos é perguntando para os outros. Você é capaz de pelo menos chegar para alguém e fazer uma avaliação, uma autoavaliação e dizer assim, fulano, o que tu acha de mim? Tu acha que eu presto? Sou crente. Na tua opinião, eu sou crente. Mas o mais importante é o desafio que Deus coloca diante da gente. Que igreja nós queremos ser? E que igreja seremos nós? Amém? Você ouviu uma mensagem de fé e esperança com o pastor Pedro Aragão, gravado ao vivo na Igreja de Cristo na Maraponga. Aguardamos você e sua família, domingo às 18 horas, na Avenida Benjamin Brasil 1137, Maraponga, Fortaleza, Ceará.